Olá pessoal, bom, tivemos alguns probleminhas, o pessoal não estava conseguindo entrar, mas aparentemente o pessoal já conseguiu aí. Bom, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Aplicação Comercial em Java para Web. Meu nome é Márcio Oliveira, eu sou formado em Análise de Sistemas pela Unopar, tenho mais de 20 anos de experiência com programação, passando por linguagens como Clipper, Herborn, Visual Basic, Delphi, C Sharp, Groove, Python, PHP, WinDev, WinDev Mobile, WebDev e, por fim, o Java. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Estão vendo aí o que eu estou falando? Tá tudo normal? Pode escrever alguma coisa aí pelo chat para saber se está tudo ok. Victor, tá me ouvindo? Olha só, pessoal, aumentem o microfone, o som de vocês, porque ele já está na média aqui. Alguns estão ouvindo bem, outros não. E tem só um detalhe: essa aula vai acabar ficando gravada. Eu vou disponibilizar essa aula para todo mundo no YouTube. Vai ser uma aula aberta. E mesmo as próximas aulas que não vão ser abertas, vocês vão ter acesso, ok? Bom, tá todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Então vamos dar seguimento aqui às coisas. Tem alguém dizendo, tem um pessoal dizendo que está sem áudio. Victor, você está ouvindo e vendo tudo que eu estou fazendo aqui? Me confirma aí no Omnicurso, por favor. Bom, pessoal, aí quem ficar sem áudio agora, depois pode pegar essa aula, eu vou estar disponibilizando ela hoje mesmo ainda. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou fazer agora para vocês uma rápida apresentação de como vai ser esse curso. O curso Aplicação Comercial em Java para Web tem como foco ensinar o aluno a desenvolver uma aplicação comercial do início ao fim. Essa aplicação que vai ser desenvolvida vai ser um controlezinho de caixa totalmente funcional, com recursos como login, cadastros, movimentações, relatórios em texto e relatórios gráficos. Enfim, as opções que a gente vê nas aplicações comerciais padrão do mercado. Nós vamos ter alguns poucos conceitos e muita prática. Essa vai ser uma diferença básica entre esse cursinho que eu estou fazendo agora com vocês e outros cursos que eu vejo na internet. Que o pessoal ensina orientação a objetos, Java, um monte de abstrações, porém, você termina um curso, mas não construiu um programa. Você construiu aquelas coisas, um laço, uma coisa ou outra. E esse nosso curso não é esse o foco, é construir realmente uma aplicação. Mas, professor, eu vou precisar aprender só Java para programar para web? A resposta é não. Para programar para web é preciso conhecer algumas outras tecnologias, como HTML, CSS e JavaScript. Quem tiver algum conhecimento disso já vai utilizar disso para avançar mais no curso. Ô professor, mas eu não conheço nada disso. A gente vai acabar aprendendo também alguns detalhes sobre essas linguagens, ok? Mas professor, o senhor vai ensinar essas linguagens também? Sim e não. Eu vou acabar mostrando alguns trechos dessas linguagens explicando por que elas são necessárias. Mas não vamos entrar, não vai ser o foco. Nosso foco aqui é a linguagem Java, ok? Bom, para continuar, nós vamos precisar esclarecer alguns termos técnicos que vamos utilizar muito no decorrer desse curso, como o que é Java, o que é JVM, o que é JDK, o que é JRE, Java SE, Java EE e Java ME, HTML, CSS e JavaScript. Essa vai ser basicamente a única parte de conceitos que nós vamos ter no nosso curso. Depois aqui vai ser prática, prática e mais prática, ok? Vamos lá. O que é Java? Vamos desmistificar o que é isso, o que é Java,
Essa coisa tão complexa. De complexo não tem nada. Java é somente uma linguagem de programação orientada a objeto, desenvolvida pela Sun Microsystems na década de 90, que hoje pertence à Oracle. O que é Java JVM, professor? JVM é a Java Virtual Machine. É uma máquina virtual Java, é um software que simula uma máquina física e consegue executar vários programas, gerenciar processos, memória e arquivos. Esses conceitos que eu estou mostrando para vocês, vocês também podem encontrar aí na Wikipédia e em um monte de lugares na internet, ok? O que é o JDK? Olha só, prestem bastante atenção aqui agora. JDK é o Java Development Kit. Isso é o que a gente vai utilizar, nós desenvolvedores do software. Ô professor, e o usuário final vai usar isso? Não. O usuário final não utiliza isso. Isso é para programadores. É o kit de desenvolvimento do Java. É um conjunto de utilitários que permitem criar sistemas de software para a plataforma Java. É composto por compilador e bibliotecas. Mas, professor, o que é que o usuário final então vai usar? Ele vai usar a JRE, que é a Java Runtime Engine. É composto pela JVM e pela biblioteca de classes Java. Ó, pessoal, qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Para programar, nós programadores vamos utilizar a JDK. Quando a gente fizer os nossos programas e precisar distribuir para os nossos clientes, nós vamos mandar para eles só a JRE, que é o ambiente de execução do Java. Bom, se não ficar muito claro aqui agora, mais na frente isso vai ficar um pouco melhor de entender. Vamos agora aos outros conceitos aqui. O que é o Java SE, que eu tanto vejo na internet? Isso é uma versão do Java, a Standard Edition. Não é a versão que nós vamos utilizar agora, ok? Essa versão é a base da plataforma e é utilizada para desenvolver aplicativos desktop. Aplicativos como esses que a gente vê feitos em Delphi. A gente constrói uma aplicação em Delphi, coloca ela em um computador, em outro computador. O que é o Java EE? Enterprise Edition é o Java que nós vamos utilizar aqui agora nesse curso. É um Java para aplicações servidoras, geralmente criação de aplicações web, que é o que nós vamos fazer. Vamos agora separar as coisas. Não vamos criar nesse curso aplicações desktop. Toda aplicação que a gente for desenvolver é voltada para a web. É uma aplicação que vai rodar dentro de um browser, que funciona em qualquer lugar, Windows, Linux, etc. Ok? Tem mais um conceitozinho aqui do Java Micro Edition, que é utilizada para desenvolver softwares para dispositivos móveis e dispositivos com pouca capacidade de memória, tipo celulares, aqueles celulares Nokia bem antigos, celulares mais antigos. Só um adendo. Não confundam essa versão Micro Edition com a versão de desenvolvimento para Android. É provável que nós tenhamos um curso no futuro de desenvolvimento para Android e não vamos utilizar isso, é uma outra coisa. Mais um detalhe. Professor, o que é essa questão de Java x86 e Java x64, que eu também vi lá quando eu fui fazer meu download na internet, eu estava passando por lá e vi isso. O que é isso? Essas são arquiteturas do Java, pessoal. Tem o Java 32 bits e o Java 64 bits. As máquinas mais novas, vocês podem colocar tranquilamente o Java, porque essas máquinas já suportam 64 bits, então vocês vão instalar o Java 64 bits. Eu vou usar aqui nesse curso o Java 32 bits porque ele é um Java que é mais compatível com tudo, já está há mais tempo no mercado e funciona tanto em 32 quanto em 64 bits, ok? Eu queria agora só comentar algumas diferenças. De repente alguém aqui já programa em Delphi, ou já programou, já viu. Qual é a diferença entre uma linguagem como o Java e uma linguagem como o Delphi? O Delphi é uma linguagem que gera um executável. O Java não gera executável. O Java gera um arquivo .jar, que é um arquivo independente de sistema operacional, que pode rodar em qualquer lugar que tenha uma máquina virtual Java. Esse foi o segredo que o pessoal adotou para você poder ter uma aplicação que rode em qualquer sistema operacional. Roda em Linux, roda em Windows, com o mesmo fonte, tudo igualzinho, ok? Só mais alguns conceitos para a gente agora dar sequência à parte prática da coisa. O que é HTML, professor? É uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, utilizada para produzir páginas web. Todo esse conteúdo que a gente vê na internet dentro de um browser é
exibido para nós em formato HTML. Então, se alguém disser para vocês que eu programo em HTML, está errado. HTML não é uma linguagem de programação, ok? É uma linguagem de marcação. Ô professor, e o que é CSS? CSS é uma linguagem de folhas de estilo. Também não é linguagem de programação, utilizada para que nossas aplicações fiquem bonitinhas. A gente coloca as propriedades dos objetos nesse CSS. Lá na frente eu vou acabar mostrando o CSS para vocês, vai ficar mais claro, ok? E por último aqui, o que é JavaScript? JavaScript, em primeiro lugar, não tem nada a ver com Java, só os nomes são parecidos. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, muito utilizada para executar scripts no browser. Ponto. Lembrando só que nada tem a ver com Java, ok, pessoal? Vamos à frente. Concluímos aqui agora essa parte inicial de conceitos. Eu vou sugerir a vocês que procurem mais conceitos na internet. A leitura é sempre bem-vinda. Não achem que somente com o que vocês vão ver nesse curso, vocês vão se tornar gigantescos programadores, os melhores do Brasil. Não é assim que funciona. A arte da programação é uma arte de leitura contínua. Vocês vão ter que continuar lendo, se atualizando, porque vai sair Java 8, já saiu, vai sair Java 9 e a coisa fica mudando constantemente. Então, vocês vão ter que fazer da leitura um hábito. Agora nós vamos instalar, de fato, as ferramentas que nós vamos utilizar para desenvolver a nossa aplicação web, ok? Nós vamos instalar o Java, nós vamos instalar o NetBeans IDE, versão 7.4, nós vamos instalar o banco de dados PostgreSQL 9.0, excelente banco de dados. Recomendo aí que vocês utilizem no decorrer da vida de vocês, logo depois desse curso, porque é um banco de dados muito bom e é um banco de dados gratuito. Você também tem outros bancos de dados muito bons, como o Oracle, o melhor do mundo, como o SQL Server. Porém, esses dois bancos são pagos. De repente, os clientes onde a gente vai colocar um programa desse não comportam pagar um SQL Server ou pagar um Oracle. Você vai vender um software, o software custa R$150, um programa pequeno, o banco de dados custa R$5.000. Aí o cliente vai dizer, pô, vou pagar 5 mil de banco, 150 de programa, não vou não, quero não, vou procurar um ali mais barato na esquina, na internet. Ok? Nós vamos vamos instalar o Tomcat 7.050, que vai ser o nosso, entre aspas, servidor da aplicação. Vamos utilizar a ferramenta e instalar lá o iReport 5.5 para criar todos os nossos relatórios. Vamos instalar ainda o Adobe Reader para exibir os relatórios. E como browser para fazer testes, pessoal, eu recomendo enfaticamente que vocês não usem o Internet Explorer, utilizem o Firefox. Ok? Nós vamos instalar o Hibernate 3.6, que é o nosso framework de acesso a dados. E vamos instalar, por último, o framework de construção de telas e formulários, que é o ZK, uma versão gratuita desse framework. Então vamos lá. Como primeiro pré-requisito aqui, na verdade, primeiro e único pré-requisito para a instalação desses programas todos que a gente vai fazer agora, nós precisamos desligar o UAC do Windows, que é o User Access Control. Então, observem como vou fazer aqui. Me acompanhem. Nós vamos em contas de usuário, alterar configurações de controle de conta de usuário e vamos colocar na opção mais baixa possível, que é a de nunca notificar. Por que, Márcio, a gente está mexendo nessa configuração? É porque nós vamos instalar uma série de programas e se você deixar esse UAC ligado, ele vai chiar, não vai permitir que instale certas coisas e as coisas não vão funcionar no final. Então, vamos desligar o UAC. Todo mundo coloque aí para nunca notificar, deem OK. Se perguntar se é para reiniciar o computador, reiniciem o computador, ok? No meu caso não vai reiniciar porque eu já estava com o UAC na opção mais baixa possível. Pré-requisito concluído. Agora vamos de fato instalar os programas. Não há complicação nenhuma na instalação dos programas. Alguns simplesmente são grandes e vão demorar um pouquinho, mas a gente vai acompanhando e conversando sobre o assunto. Vamos lá. O primeiro programa que a gente vai instalar é o Java. Eu já tenho uma pastinha aqui com todos os programas do curso. Esses programas, pessoal, estão no servidor FTP.
lá da Omni Cursos. Baixem essas versões que eu coloquei para vocês lá. Por que, professor, a gente tem que baixar essas versões e não as versões mais novas, as versões que eu já tenho na internet? Por um motivo simples. Algumas coisas não casam corretamente com as outras. Por exemplo, se você colocar a versão mais nova do Java, a versão do plugin do ZK, que é onde a gente vai construir as interfaces, não vai funcionar. Ok? Então, via de regra, baixem esses programas que eu estou mostrando para vocês aqui, que estão lá no servidor FTP. Vocês podem acessar lá pelo Blogspot e pelo site da Omni Cursos também. Tá tudo isso lá. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, me passa e-mail depois e a gente facilita a vida e até envia para vocês esses arquivos, ok? Então vamos lá. Ô professor, na pastinha lá tem dois arquivos, o JDK e o JRE-exe. Qual é o que eu vou instalar? Nós vamos instalar o JDK, pessoal. Lembram? Nós somos agora programadores. Cada um de vocês agora vai encarnar um programador. Então não vamos utilizar a JRE. Observem até que o tamanho dele é bem menor, porque esse JRE é para ser distribuído para o cliente. Nós somos programadores, vamos usar o grande, que é o JDK 7.151. Sem mais demora, vou clicar em cima dele e vamos ver o que aparece. Ele vai abrir uma tela de instalação da aplicação, dizendo bem-vindo à instalação do Java, etc, etc. Vamos ao próximo. Detalhe aqui agora. Não vamos instalar o Java, o JDK, na pasta padrão que ele sugere. Ele acabou de sugerir aqui agora C2 pontos, Program Files, Java, JDK 1.7. Mas nós não vamos instalar aí. Por que não vamos instalar aí, professor? Porque algumas aplicações, alguns plugins não funcionam corretamente com esses nomes do Windows que tem espaço no meio. Observem que Program Files, que é o padrão do Windows, ele tem um espaço no meio. Então nós vamos trocar isso daqui para ter uma compatibilidade de 100%. Ô professor, mas eu quero instalar na Program Files. Bom, instale por sua própria conta e risco. Se lá na frente alguma coisa não funcionar, aí agora, oh meu Deus, o professor que disse para a gente colocar sem espaços. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos apertar o botão Change e vamos tirar o nome Program Files. Só isso e nada mais. Observem que agora nós vamos instalar o Java, o JDK, na pasta c2.java/JDK 1.7.0/51. Ok? Ok. Vamos pressionar. E agora vamos dar próximo. Ele vai começar a instalação, vai copiar uma série de arquivos aqui. Observem, copiando novos arquivos. Extraindo o instalador. Demora um pouquinho, mas não é tanto assim. Essa máquina que eu estou instalando isso é uma máquina virtual limpinha com um Core i5. Então não vai demorar muito não. Vamos aguardar a conclusão da instalação. Pronto, pessoal. O JDK já está instalado. Observem que agora ele sugeriu para instalar o JRE na mesma pasta Program Files. Nós vamos trocar também isso, apertando o botão Change, removendo o nome Program Files também, até por uma questão de organização. Tudo que a gente for procurar referente ao Java, nós vamos instalar naquela pastinha c2._java, c2./Java, perdão. Ok, e próximo. Ô professor, mas o senhor não disse que ia instalar só o JDK e não o JRE? Verdade, é que para nós programadores, o JDK já vem com uma JRE dentro. Então, para facilitar, já vem as duas coisas. Observem, já instalou o JRE rapidinho. Fechar, não tem muito mistério. O Java já está instalado, a linguagem de programação, o ambiente de programação já está instalado. Vamos agora partir para as próximas ferramentas. A próxima ferramenta a ser instalada é o NetBeans. É o nosso IDE.
é a ferramenta de programação que a gente vai utilizar. Fazendo um paralelo para quem já conhece alguma coisa de programação, seria o equivalente ao Delphi, o ambiente de programação do Delphi, a ferramenta que vai nos ajudar a programar de fato, a escrever um monte de códigos-fonte. Ô professor, mas eu gostaria de escrever Java puro, na mão grande. É possível? É. Eu, Márcio, não recomendo. Ah, mas eu sou 300 de Esparta, eu quero escrever na mão. Você pode usar um bloco de notas para fazer. Porém, as facilidades, as praticidades que o IDE te dá, você vai perder. Então, vamos lá, instalar o NetBeans. Ô professor, eu também vi na internet que existem outros IDEs para Java. Por que vamos utilizar o NetBeans? Bom, o NetBeans é o IDE mais fácil que eu conheço. Eu vou comentar daqui a pouco sobre um outro IDE chamado Eclipse e vou explicar até por que não vou utilizá-lo nesse curso. Olha só, abriu a tela do instalador do NetBeans. Vamos personalizar, apertando nesse botão aqui, e vamos desmarcar algumas coisas que não vamos utilizar. Primeiro, não vamos utilizar o Glassfish Server. Desmarquem. Vamos utilizar o Apache Tomcat. Vamos desmarcar aqui também C++. Vamos desmarcar aqui Java Card, Java Micro Edition. Tá bom. Vamos dar OK. OK. E vamos dar próximo. Ele agora vai exibir uma tela com os contratos de licença do IDE. Quem gostar de ler essas coisas pode ler, tá aí. Tudinho aqui para ler o contrato de licença do NetBeans. Marcar aqui que aceita e dar próximo. O contrato de licença do JUnit, que é um componente do NetBeans. Quem gostar também, está aqui à disposição para ler tudinho. Eu aceito e vou dar próximo. Observem, pessoal, que ele sugeriu também a instalação do NetBeans dentro de Program Files. Eu não quero, nós não vamos, eu sugiro a vocês que não instalem nada lá. Instalem tudo dentro da pasta Java, como a gente já viu. Então, bota Java e tira o Program Files, ok? Java, NetBeans 7.4. Na linha seguinte, o JDK ele já trouxe no lugar certinho, ok? Detectou tudo bonitinho. Então, é só dar próximo. Instalar o Apache Tomcat em. Vamos tirar também o Program Files e colocar Java. Por uma questão de organização, tudo vai ficar dentro da pasta Java. Próximo. Verificar atualizações. Podem deixar isso daqui marcado, que ele vai ficar periodicamente verificando se tem alguma atualização para o NetBeans. De repente pode vir novos recursos. Vamos agora pressionar o botão instalar, ok? Ele vai começar a copiar os arquivos, fazer um monte de instalações. Isso demora um pouquinho. Enquanto isso, eu vou comentar com vocês aqui sobre a questão de por que escolhi esse IDE. Esse IDE é do próprio fabricante da linguagem, que é a Oracle. Esse IDE é prático, ele é fácil, ele é muito mais fácil do que o Eclipse, o concorrente direto dele. Existe um outro IDE chamado Eclipse, só que ele é complexo. Eu programo nas duas IDEs e posso afirmar categoricamente para vocês que o Eclipse é muito mais difícil. Vocês teriam que configurar uma série de coisas a mais que nesse daqui não precisariam. Vou mostrar para vocês aqui que o NetBeans é bem simplesinho. Quem já programou em Delphi vai até achar uma similaridade entre uma coisa e outra. Ok? Então, vamos aguardar aqui a instalação. Está instalando o IDE base. Copiando uma série de arquivos. Bom, professor, eu tenho uma pergunta. A gente não vai precisar instalar o Tomcat, não? Não. Observem que durante o início da instalação do NetBeans, eu marquei que eu queria que ele instalasse um Tomcat, porque já vem um Tomcat incluso no NetBeans. Tem uma praticidade, a gente não precisa instalar mais um programa. Ô professor, e quando eu for distribuir meu programa lá para o cliente? Ah, lá vai precisar do Tomcat, ok?
Mas essa questão da instalação desses softwares, de distribuir o programa, a gente vai ver no final do curso. Então não se preocupem. Lembrando que a ideia do curso é mostrar como desenvolver uma aplicação comercial e a gente vai ter que distribuir isso uma hora. Eu agora vendi, como é que eu instalo no cliente? Então a gente vai ver essa parte também de instalação do nosso programa no cliente final. Não se preocupe com isso não. Vamos aguardar a instalação. Instalando Java E, que é a nossa versão em específico, a Enterprise Edition. Essa é a instalação de fato mais demorada que tem. Vamos ter algumas instalações logo após essa, porém não tão demoradas quanto o NetBeans. A boa notícia é que a gente só instala isso uma vez. As próximas aulas, os próximos desenvolvimentos que formos fazer, a gente já está com todo o material pronto, tudo configurado. A gente só vai colocar realmente, de fato, a mão na massa. A ideia dessa primeira aula é justamente essa, pessoal. A gente vai falar um pouco, já falamos inclusive sobre o Java, sobre as siglas que a gente tanto vai ver nessa plataforma Java, e fazer uma correta instalação e configuração do Java, para que nas próximas aulas a gente possa colocar a mão no código-fonte de fato. Ele está aqui concluindo a instalação do NetBeans. %. Olha só, pessoal, aproveitar aqui enquanto está copiando os arquivos, comentar com vocês para vocês estarem sempre acompanhando, sobretudo o blog, na nossa lista aí do WhatsApp. A gente vai estar passando aí para vocês qual é o endereço, tudo certinho, porque lá eu vou estar postando uma série de coisas interessantes e para vocês irem acompanhando notícias, materiais, tutoriais de coisas relacionadas ao mundo Java. Lembrem-se que esse curso aqui não é suficiente para vocês se tornarem super programadores. Vai ser preciso dedicação e muita, muita leitura da parte de vocês. Bom, concluída a instalação do NetBeans. Tem uma opção aqui que eu geralmente desmarco, que é contribuir para o projeto do NetBeans fornecendo dados de uso anônimos. Eu geralmente desmarco isso, mas fica a critério de vocês, ok? Nós vamos instalar agora, logo na sequência, o banco de dados. Qual é o banco de dados, professor, que a gente vai utilizar? O PostgreSQL. Vamos lá? Duplo clique. Ele vai abrir uma telinha de instalação do PostgreSQL. Bem-vindo ao PostgreSQL. Próximo. Olha só, pessoal, uma outra coisa aqui. Referente à questão dos diretórios. Ele sugeriu novamente aqui um outro programa, não tem mais nada a ver com Java, mas sugeriu Program Files. É o padrão do Windows, paciência. Porém, nós vamos trocar isso daqui também, vamos tirar o Program Files. Vamos deixar o banco de dados somente na pasta c:/PostgreSQL 9.0, ok? Ô professor, por que o senhor está tirando também lá de dentro de Program Files?
É por uma razão muito simples também, pessoal, que é o seguinte. As versões mais novas do Windows, elas estão proibindo a gente de gravar arquivos dentro das pastas Program Files, x86 e Program Files, arquivos de programas. Então, para evitar uma futura dor de cabeça, eu já tiro de lá tudo, não deixo nada lá e coloco em outras pastas. Isso facilita bastante a vida da gente lá na frente. Então, o diretório de instalação ficou c:/postgre/9.0. Vamos dar próximo. Essa pastinha que ele sugeriu do diretório de dados, não modifiquem, deixem do jeito que veio, c:/postgre 9/data. Vamos próximo. Ele agora está pedindo uma senha. A senha do banco de dados Postgre. Quando vocês forem instalar o Postgre de vocês, tenham cuidado com isso aqui. Essa senha a gente vai estar utilizando depois. Ah, professor, eu coloquei uma senha e esqueci. E agora, o que é que eu faço? A gente vai ter que desinstalar o Postgre e instalar ele de novo. Então, digitem uma senha simples de lembrar, para que vocês não esqueçam. Eu vou colocar aqui o próprio nome do programa, que é Postgres. Postgres. Mas se vocês quiserem colocar o nome de vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo bem. O ideal seria que vocês colocassem o mesmo que eu, para que, quando a gente depois precisar compartilhar um código-fonte, que eu vou passar alguns exemplos de código-fonte para vocês no decorrer do curso, eu não esteja tentando conectar com minha senha, que é Postgres. Observe a senha Postgres. E vocês estão com outra senha. Então, coloquem o Postgres. Postgres. Coloquei a senha. Próximo. Olha só, pessoal. Isso aqui é muito importante. Ele agora está perguntando qual porta eu vou instalar esse banco de dados. A porta padrão do Postgre é 5432. Nós vamos precisar lembrar desse número lá na frente, quando formos programar. Essa porta significa em que lugar, em que porta do sistema operacional esse banco de dados vai estar escutando as operações. Ele vai estar na porta 5432. Essa é uma informação também importante, pessoal, para os administradores de rede. Como professor? Simples. Às vezes você tem um firewall na sua empresa, no seu servidor, e você precisa, para que as outras pessoas acessem o teu banco de dados, liberar essa porta no servidor. Se o teu firewall estiver bloqueando a porta 5432, ninguém na tua rede vai conseguir acessar o Postgre. Ok, pessoal? Então, lembrem da senha e lembrem dessa porta. Se vocês esquecerem, eu vou lembrar vocês, pelo menos da porta, mas da senha não. Ok? Então, deixem 5432 e vamos próximo. Aqui tem um super macete. Eu já vi instalações do Postgre afundarem por causa dessa opção aqui. Ele está perguntando qual é a nossa localidade, o nosso locale. Não vamos instalar com esse default locale. Por quê, professor? Porque o default locale do Windows é o Win1252. O do Linux é o UTF-8. Se eu instalar com esse default locale e o sistema operacional for o UTF-8, eu não vou conseguir criar o banco de dados que nós vamos precisar utilizar, que é o Latim 1, que é da nossa região com acentos, ok? Ah, professor, não estou entendendo nada. Tudo bem, vocês podem nesse momento não entender sobre esse assunto, mas lá na frente nós vamos precisar configurar esse banco de dados. E essa informação aqui é crítica para isso. Então, que opção nós vamos colocar? Nós vamos abrir aqui as opções e marcar a opção C, ok? Aqui agora nós vamos ter certeza que vamos poder criar um banco UTF-8, Latim 1, o nosso vai ser Latim 1, e vai tudo funcionar sem dor de cabeça. Bacana? Locale C, próximo. O setup está pronto para começar a instalação, vamos apertar Next, e agora aguardar a cópia dos arquivos. Não é demorada, como foi a instalação do NetBeans, uma instalação até certo ponto simples. Enquanto instala, vamos falando sobre outros assuntos. Olha só, pessoal, não sei se vocês estão fechando a ideia geral da coisa,
Mas nós temos a linguagem de programação Java instalada. Nós temos um ambiente de programação, o NetBeans, instalado. Mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver onde armazenar os nossos dados. O interesse desse curso não é fazer uma aplicação comercial, as aplicações comerciais geralmente têm uma interface e tem um banco de dados por trás para armazenar a informação. Imagino eu que a ideia de todo mundo aqui é desenvolver software depois para vender ou alugar e ganhar dinheiro com isso. Então, o padrão é termos uma linguagem de programação, um IDE e um banco de dados bom para armazenar todas essas informações no background, que é o que a gente está fazendo com o PostgreSQL. Vai ser o nosso banco de dados padrão. Lá na frente, depois do curso, também nada impede um de vocês dizer, mas professor, eu tenho um SQL Server, uma licença e quero botar. Vocês vão observar que é muito simples trocar de SQL Server, de PostgreSQL para SQL Server, de PostgreSQL para Oracle, da forma que a gente vai trabalhar em Java. Apesar de serem bancos de dados de fabricantes diferentes, com detalhes de sintaxe de SQL diferentes. Mas a gente também vai ver isso mais à frente. A instalação do PostgreSQL está conclusa. Nós vamos desmarcar isso daqui. E o que é isso, professor, que estamos desmarcando? É uma opção para colocar adicionais. Eu não quero adicionar mais nada no PostgreSQL, só quero a instalação dele. E vamos apertar Finish, ok? Ok, banco de dados instalado. Sem mais delongas, vamos ao próximo passo, que é instalar o nosso gerador de relatórios. O nosso gerador de relatórios é um programa chamado iReport. Vamos clicar sobre ele. Aparece uma tela de bem-vindo. Vamos apertar próximo. Quem quiser ler aí, como eu já disse, pode ler aqui a licença dele, mas não é necessário. E dizer I agree, eu aceito. Selecionar os componentes, só tem o iReport. Vamos clicar próximo. Observem, pessoal, que é um componente do Java e ele voltou a sugerir Program Files. Como nós somos organizados, vamos tirar o Program Files e colocar Java. Lembra? Vamos lá. Próximo. Install. É uma instalação super rápida. Extraindo, instalando. Pronto, vamos desmarcar essa caixinha porque ele já está perguntando aqui se queremos executar o iReports. Não, não queremos. Vamos continuar instalando porque ainda tem algumas outras coisas para instalar. Ok? Finish. Concluso o gerador de relatórios. Mas, professor, o que é que falta instalar ainda? Precisamos instalar o Acrobat Header. Esse gerador de relatórios ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos instalar o browser, o Firefox. Nós vamos instalar o Acrobat Header. E todo relatório que nós gerarmos, ele vai ser gerado um arquivo PDF. Então, precisamos ter um leitor de PDF. Pessoal, só um detalhe, vou me corrigir aqui agora. Não vamos instalar o Acrobat Header ainda. Vamos instalar primeiro o Firefox. Esse Firefox é o mesmo Firefox que vocês podem baixar aí na internet. Eu só coloquei no servidor do FTP com o intuito de facilitar a vida de vocês. Mas esse programa vocês podem baixar qualquer Firefox, qualquer versão dele. Não necessariamente tem que ser o meu. De preferência as versões mais novas. Vamos lá, padrão, avançar. Esse é o único programa, esse e um outro, que vão ser os únicos programas que a gente pode deixar na pasta padrão, Program Files, não tem problema nenhum. Mas observe que todos os programas relativos ao Java, a gente colocou em uma outra pasta. Relativos ao banco de dados, nós colocamos em outra pasta. Defini o Firefox como um navegador padrão. Por favor, não testem esses programas que vamos desenvolver no Internet Explorer. Ele é ruim, ele é lento. E vamos utilizar o Firefox para agilizar o nosso lado. Instalar. Vamos desmarcar aqui, iniciar o Firefox agora e concluir. Instalação padrão, todo mundo já está careca de saber isso aqui. Vamos instalar agora o Adobe Reader, que é o nosso leitor de PDFs. Lembrando que os nossos relatórios vão gerar PDFs que vão ser lidos
por esses programas. Executar. Precisamos também alterar a pasta de destino dessa aplicação, que é uma aplicação padrão. Vamos simplesmente instalar. Copiando novos arquivos, vamos aguardar. Ainda copiando. Otimizando o desempenho. Quase concluindo. Concluído. Ok, instalação também sem muitas complicações. Concluir. Aí agora, pessoal, temos quase todas as ferramentas instaladas. Falta apenas uma coisa, que é o seguinte: nós precisamos instalar o plugin do ZK dentro do NetBeans. E agora, professor? Vamos lá. Vamos minimizar aqui. Olha só os ícones das coisas que a gente já instalou. Vamos em todos os programas. Iniciar todos os programas. Vamos procurar aqui o NetBeans. Tem o ícone no meu desktop, mas eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas. As pastas da Jaspersoft, que é o do gerador de relatórios. As pastas criadas pela instalação do Java. A pasta criada pela instalação do NetBeans e a pasta criada pela instalação do PostgreSQL 9.0. A gente vai utilizar muito algumas ferramentas daqui de dentro. Por hora, vamos nos atentar com o NetBeans. Vamos clicar. E aguardar o carregamento. Se nós tivermos feito tudo da forma correta, vai aparecer uma telinha de carregando o NetBeans e depois vai aparecer essa janela, ok? Essa é a janela do programa NetBeans, a nossa IDE. Fazendo um comparativo, esse seria o Delphi, de quem já conhece alguma coisa de programação em Delphi, ok? Quando você abre, ele mostra essa telinha inicial. Eu não gosto de ficar vendo isso o tempo todo, então eu desmarco essa opção, mostrar na inicialização. Mas aí fica a gosto do freguês. Tá faltando agora, pessoal, só a instalação de um plugin para a gente dizer assim, ó, estamos com o ambiente em Java todo pronto para desenvolvimento. Como vamos instalar esse plugin, Márcio, do ZK? Bom, vamos clicar em Ferramentas, Plugins, Obtidos por Download, Adicionar Plugins. A gente agora vai lá para a pasta onde vocês baixaram os arquivos do curso lá do servidor FTP. No meu caso está em Geral, Install Curso. Nós vamos instalar esse plugin, net-sf-ren 653ce.nbm. NBM é a instalação padrão dos plugins do NetBeans. Nós só vamos ter inicialmente um plugin, que é o do ZK, uma biblioteca, um framework que vamos utilizar bastante. Que agora pode ficar obscuro para que serve isso, mas precisamos instalar para que lá na frente a gente use e entenda por que ele é necessário.
Então vamos lá, clica em cima do plugin e manda abrir. Observem que ele mostrou aqui o plugin do lado esquerdo, já marcado a caixinha, e explica aqui o que é esse plugin. Esse plugin, pessoal, é o plugin que a gente um plugin que a gente vai utilizar para construir as interfaces muito avançadas e bonitas dentro das nossas aplicações web. Não vamos fazer aplicações feias com alguns componentes HTML que a gente vê nas páginas, muito simples. Não, esses componentes são avançados, tem um monte de recursos que a gente vai utilizar. Então vamos simplesmente instalar. Não tem muito mistério. Instalar, ele abre a tela de instalação do plugin. Vamos apertar próximo. Tem aqui mais uma vez o contrato de licença do plugin. Quem gosta de ler isso, não é necessário. Precisamos simplesmente marcar que eu aceito os termos em todos os contratos de licença e vamos mandar simplesmente instalar. A instalação é rápida, ele dá uma mensagem do certificado, mas não tem problema nenhum, mandem continuar, sem problema, sem medo. Ele vai continuar instalando o plugin. O plugin está instalado, vamos simplesmente finalizar. Ok, ele demora um pouquinho, fechou. Vamos agora fechar essa opção. Bom, pessoal, aqui está concluída toda a parte de instalação e configuração das aplicações, dos programas, das ferramentas que nós vamos utilizar no decorrer do curso. Quem quiser já dar uma fuçada, eu sei que vocês vão dar, esse é o programa que vocês podem ficar olhando aí. Nas próximas aulas, nós vamos ver como vamos operar com esse sistema. Eu quero só chamar a atenção de uma questão aqui, que é o seguinte. Não deixem de acompanhar o blog, nem a página do Facebook, porque nós vamos estar postando lá coisas importantes e muito interessantes lá. Materiais sobre Java, sobre orientação a objeto, sobre desenvolvimento em geral. E não deixem de acompanhar isso não, ok? Na próxima aula, nós vamos já visualizar a aplicação completa. Nós vamos analisar o programa todo, a nossa aplicação final, o nosso controle de caixa. Vamos ver os recursos e vou mostrar para vocês que esse programa vai ter todos os recursos tradicionais que a gente vê num programa, desktop ou web. Tem recursos de cadastro, de movimentação, de relatórios gráficos, tudo que a gente precisa realmente para vender uma aplicação. O objetivo desse curso, eu repito, não é ensinar vocês Java, o que é orientação a objetos, o que é classe, o que é interface. Não, não é nada disso. O meu objetivo aqui é ensinar vocês a desenvolverem uma aplicação comercial e, acredito, lá na frente, fazer dinheiro com isso. Se tornarem concorrentes das outras software houses da cidade, quiçá do Brasil. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.